tarde. Quero ler uma palavra de Deus para sua vida. Essa música de guerra ela não é em vão. Muitos de vocês não têm dimensão, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma guerra que o Senhor Jesus nos avisou que nós estamos vivendo, mas infelizmente muitas pessoas não se dão conta e por isso que elas sofrem. Elas não têm dimensão, elas não creem na esfera espiritual. Elas dizem que crê, mas não creem. Que se elas crescem, elas seguiriam o Evangelho, elas temeriam a Deus, elas obedeceriam aquilo que Deus mandou obedecer. Porque você imagina você ter um pai que diz que te ama, mas se você não fizer isso, ele vai te castigar. Um exemplo, você tem um filho, aí você fala pro seu filho: meu filho, eu não quero você rabiscando a parede. E você avisa pro seu filho e ele tá lá rabiscando a parede, Chega uma hora que esse pai, se ele quer educar esse filho, ele vai chamar a atenção desse filho e vai tomar as medidas necessárias para que esse filho seja educado. Então é mais ou menos assim que Deus age com a gente. O Senhor nos avisa, mas uma hora a casa vai cair. Uma hora Deus vai parar de avisar. E esse parar de avisar de Deus é lançar no inferno. Deus, ele dá uma chance para todos, ele avisa. Não é a primeira vez que ele está te avisando, ele já te avisou inúmeras vezes e até hoje você não se firmou dentro da palavra. Então o Senhor está insistindo em te dar uma oportunidade para que você tenha o discernimento e que passe a viver o Evangelho, tendo consciência daquilo que está escrito na Bíblia, que é aquilo que a gente está falando aqui agora. Então eu quero ler uma palavra para vocês, é uma palavra que deixa muito claro que nós estamos em guerra, porque o livro de Efésios ele é extremamente forte, mas ele é incompreendido. Em todas as igrejas evangélicas que você vai, você vê o evangelho sendo pregado como: irmão, revesti-vos com toda a armadura de Deus para que possais estar firme. Mas as pessoas não têm a dimensão do que a palavra significa. Então eu vou tentar explicar rapidamente a profundidade dessa palavra. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da malignidade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, essa é uma palavra muito forte. E eu vou reler com você e eu vou te explicar cada parte dessa palavra para que você possa ter o conhecimento. É necessário que, antes de começar a falar, irmãos, eu quero deixar claro para vocês: a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo e é fundamental que a gente tenha uma relação com Deus para que a gente possa ter a mente de Cristo. Muitas pessoas acham que tem a mente de Cristo, mas vivendo no pecado. Não, não é assim. Deus só se revela por meio de Cristo Jesus em nós, caso ele observe, ele lê o nosso coração, ele esquadrinha o nosso coração e vê se aquilo realmente é um desejo do seu coração. Será que você quer realmente servir a Cristo? Será que você não está querendo ser rico? Você não está preferindo ser imoral? Você não está preferindo ser mentiroso? Será que você não está preferindo ser fofoqueiro? Será que você não está querendo a fé só para se livrar de um problema? Será que você não está usando o nome de Jesus como uma forma de escapar desse problema inevitável que apareceu na sua vida? Então Deus não se engana, meus irmãos. Se você está querendo usar Deus como ponte para uma bênção, sinto muito, você não vai receber essa bênção.
E é isso que eles pregam na igreja evangélica. Eles pregam que as pessoas vão receber a bênção independentemente dessas pessoas estarem obedecendo a Deus ou não. E essa é uma grande mentira. Então vamos reler a palavra de Deus e eu vou interpretar para você novamente para que você possa ter um discernimento melhor em relação ao livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Então, Deus deixa claro que a gente está em guerra. Porque imagina se você vai na padaria, você precisa botar uma armadura para ir na padaria? De forma alguma. Você precisa de um chinelo, você precisa de uma bermuda, você precisa de uma camiseta. Então ninguém vai colocar uma armadura para ir na esquina. Então a gente colocaria uma armadura caso a gente fizesse o quê? Caso a gente fosse entrar numa luta que a gente tivesse risco de vida. Porque a armadura, ela é necessária para que a gente se proteja do nosso inimigo. Estou falando besteira ou vocês estão me entendendo? A armadura é um instrumento que é necessário para que a gente se defenda do nosso inimigo. E também para que a gente ataque o nosso inimigo, que são as armas. Então, nesse versículo, Deus deixa muito claro que nós estamos numa guerra, porque a ordem dele é que a gente se revista com toda a armadura de Deus para que a gente possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus tem um inimigo? Deus não tem um inimigo. A grande questão é, o nosso inimigo, Satanás, a palavra ensina o quê? Que Satanás é o inimigo das nossas almas. Deus não tem inimigo. Deus tem o poder para lançar qualquer um de nós, inclusive Satanás, no inferno na hora que ele quiser. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Na hora certa, o Senhor vai entrar com uma ação contra o inferno. No entanto, é necessário que a gente suporte as aflições da mesma forma que o seu Filho Jesus suportou. Será que você tem suportado? Será que você tem se revestido com toda a armadura de Deus? Será que você tem resistido ao dia mal? Ou será que você não tem blasfemado contra Deus ou não tem reclamado da vida? Será que a sua reclamação ela tem fundamento? Será que você tem sido fiel ao Evangelho? Será que você tem se revestido com a armadura de Deus como Deus ordenou? Será que você tem combatido o bom combate como ele deve ser combatido? Porque Deus mandou que nos revestíssemos com toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, se você não está firme na sua vida, não está firme na sua fé, se você tem uma vida difícil, você precisa se revestir com a armadura de Deus. Porque Jesus falou em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou falando que quando você se revestir com a sua armadura, você não vai sentir nada, vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo, de forma alguma. A grande questão é que o inimigo vai nos atacar, mas nós vamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você entendeu isso? O inimigo vai te atacar. A questão é, será que a sua armadura é forte o suficiente para vencer esse ataque de Satanás? Será que você está revestido com a armadura de Deus? Aí você deve estar pensando assim, irmão, mas eu não sei que armadura é essa. Então eu vou te mostrar aqui na própria palavra. Versículo 12. Deus deixa muito claro que nós não devemos odiar o nosso irmão, porque não temos que lutar contra o sangue e a carne. A sua briga não é contra o bandido, não é contra o vizinho fofoqueiro, não é contra a mulher que está dando em cima do seu marido, não é contra... Enfim, não é contra a carne. A nossa briga é espiritual, contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que acontece? As pessoas reclamam das outras, ficam maldizendo, que fulana é uma vagabunda, que fulana não sei o que fulana é mentirosa. Deus falou que a briga não é contra a carne, e você está acusando o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus de uma coisa que o diabo é o responsável por isso. As pessoas não creem no mundo espiritual, na influência espiritual, e elas pecam contra o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, Deus falou que a briga não é contra a carne. Se não é contra a carne, não adianta você tentar brigar com seu irmão, tentar discutir. Você precisa usar
armas espirituais. O que Satanás quer é que você odeie o seu próximo, que você olhe para o seu irmão e você sinta ódio dele. Por quê? Porque você vai estar fazendo o oposto da palavra de Deus. Porque Deus falou, você não deve lutar contra a carne. Mas Satanás faz você odiar o próximo. E isso é uma luta contra a carne. Então você está servindo a Satanás e você não está fazendo a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus serve a Satanás. Vocês estão entendendo como a coisa é séria, profunda? Como é que o inimigo é astuto? Por isso que Deus falou aqui, ó, contra as astutas ciladas do diabo. Ele é esperto, ele é malandro. A grande questão é, será que você está revestido com a armadura de Deus para vencer essas astutas ciladas do diabo? Ou será que ele tem te enganado? Você tem reclamado das pessoas? Tem reclamado da vida? Tem falado mal das pessoas? Então você mesmo sabe se explicar, meu irmão. Então vamos continuar. Agora, que armadura é essa que Deus manda a gente colocar? Então, no versículo 13 ele explica, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E pois, estando firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então a verdade e a justiça, a gente sabe que no Salmo ensina o quê? Que o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e a retidão. Então justiça e retidão são a base do trono de Deus. Está escrito no Salmo. Então a verdade, quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então quando você opta por ser uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, que ajuda o pobre, ajuda o necessitado, uma pessoa que não se prende à cobiça, uma pessoa que não se prende a fazer mal aos outros, uma pessoa que procura ajudar o próximo de coração, sem nenhum interesse, uma pessoa que age por amor ao próximo. Eu não estou falando de amar de sorrir, estou falando de amar, uma questão de você ajudar, você falar a verdade para o próximo. Isso é a justiça de Deus, isso é a verdade. Então Deus quer que você seja verdadeiro e que você seja um homem justo. Um homem justo. Justo conforme... Como é que a gente vai ser justo? Se Deus falou, olha, tá lá no Velho Testamento, se eu não me engano tá no livro de Isaías, onde fala que as nossas ações são todas como um trapo de imundície. Certo? Concordo com você. Mas a partir do momento que o véu se rasgou, que Cristo morreu, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. De tal forma que as obras que faço não sou eu que faço, mas é Cristo que faz em mim. Então o que eu fazia era trapo de imundície, mas o que hoje eu faço é para a honra e glória do Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo. Então muitos de vocês estão falando assim, poxa, esse irmão ele fala difícil, né? Eu não consigo entender muito bem o que ele está falando. E a questão é que você não tem lido a Bíblia, você não tem orado, você não tem praticado a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você se comprometer com Deus, Deus vai te abrir conhecimento para que você consiga entender aquilo que hoje você não entende. Porque a palavra de Deus ensina em Coríntios o quê? 2 Coríntios. Porque o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que essas pessoas não recebam a luz do Evangelho. Então Deus explicou tudo. Deus explicou tudo. É só você querer aprender. Então vamos continuar. Então nós vimos o quê? Que toda a armadura de Deus, ela está baseada na verdade, na justiça e, a partir do versículo 15, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, você precisa evangelizar as pessoas. Não adianta você dizer que você está... Eu estou revestido com a armadura de Deus. Mas você é um mentiroso, você não está revestido com a armadura de Deus. Ah, mas eu estou revestido com a armadura de Deus, mas eu não evangelizo ninguém. Se você não evangeliza ninguém, você não está revestido com a armadura de Deus. Porque a palavra de Deus está falando aqui, ó, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Você precisa pregar o Evangelho, isso faz parte da sua armadura espiritual. Você não está vendo, mas você está sem armadura. Você precisa ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa que evangelize, uma pessoa que tenha relacionamento com Deus, para que você possa se revestir com a armadura de Deus. E Deus segue falando mais, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, olha só, Deus te revestiu inteiro. Ele te falou dos pés à cabeça como é que você tem que se vestir. Primeiro, ele falou que você tem que ser uma pessoa verdadeira. Se você for mentiroso, você não tem armadura. Segundo, ele falou que você tem que ser uma pessoa justa. Se você é uma pessoa injusta, você não tem armadura. Terceiro, ele falou que você precisa calçar os pés na preparação do evangelho, ou seja, você precisa evangelizar. Se você não evangeliza, você não tem a armadura de Deus. Quarto, ele mandou você tomar o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a palavra de Deus. Porque o capacete está onde? Está na cabeça. E a palavra de Deus, ela deve estar na nossa cabeça, para que quando a gente veja o pecado, a gente saiba lidar com o tipo de pensamento que a gente vai ter para lidar com aquela situação. Então, por exemplo, vem uma mulher falar comigo, irmão não, né? Porque a mulher do mundo não vai me chamar de irmão, né? A mulher do mundo vem e fala, ô meu querido, vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu gostei de você, estou te querendo. Eu na hora vou pensar assim, meu Deus, a história de José, livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. José falou o quê? Eu não cometeria tão grande mal para o meu senhor. Quando a mulher quis agarrar José, José falou isso para ela. Eu não cometeria grande mal contra o meu senhor. Então esse é o capacete da salvação. Você precisa ter a palavra de Deus na sua mente, para que a palavra de Deus ela te fale aquilo que a situação está querendo te tragar. Porque Satanás ele oferece o pecado sempre pelas obras da carne. Ele vai sempre te oferecer alguma coisa, vai querer te seduzir, porque ele é chamado assim. A antiga serpente, sedutora. Satanás seduz pelo pecado. E os trouxas caem. Por quê? Porque não tem fé. Não tem o capacete da salvação, porque o capacete ainda é chamado de capacete da salvação. Então se você pensar, o evangelho é salvação para todo aquele que nele crê. Ou seja, o capacete da salvação é o evangelho. Para que você tenha discernimento. Você não pode pensar numa coisa que você não conhece. A gente só pode falar aquilo que a gente sabe. Então se você não conhece o evangelho, como você vai pensar? Como que você vai ter um capacete para saber lidar com a situação, para saber lidar com o pecado e evitar o pecado? Você vai cair aonde? Nas astutas ciladas do diabo que Deus falou no versículo 11. Então nós vimos até agora que Deus está só falando aquilo que a gente precisa para que a gente esteja revestido com a sua armadura. Continuando. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é a espada do Espírito. Ou seja, e aqui a gente tem um instrumento de ataque. Porque Hebreus 4:12, por exemplo, fala que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é extremamente afiada. Então quando você fala a palavra de Deus para alguém, essa palavra é extremamente afiada, ela é a sua arma. É ela que desfaz o laço do inferno na vida das pessoas. É ela que está desfazendo o laço do inferno na sua vida agora. Porque até então você não tinha ouvido o evangelho de uma forma séria como a gente prega. A gente só prega o evangelho, a gente não tem nenhum interesse financeiro, a gente não tem nenhum interesse em saber onde você mora. A gente só quer levar a palavra de Deus para você, para que a palavra de Deus, que por si só é uma espada, ela corte o seu coração. Ela entre no seu coração agora e corte todo o pecado, todo o laço de mentira. Você está sentindo a diferença de ouvir a palavra de Deus? Ela é forte, ela mexe com a gente. Não é aquela coisa de oba-oba. A palavra de Deus é uma coisa forte, é uma espada que faz discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Está escrito em Hebreus 4:12. Então aqui no versículo 17, Deus fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então como é que você vai atacar o diabo se você não tem a espada? Você precisa estar revestido com a armadura para se defender e você precisa da espada para atacar. Porque na luta é assim. Se você pegar 2 oponentes, eles vão se defender e na hora certa eles vão atacar. Ninguém só se defende ou só ataca. Então na luta você precisa aprender a se defender e precisa aprender a atacar. Então você tem que ter armas para defesa e armas para o ataque. Estou falando de uma luta. Efésios 6. Continuando.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar constantemente. Constantemente. E aqui no 19 e no 20, Deus fala para aqueles que evangelizam. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, o que eu tô te falando aqui, você precisa sentir isso no seu coração. Porque eu preciso fazer que você tenha confiança no Evangelho de uma forma notória. Você precisa ouvir essa palavra e falar assim, poxa, o que ele está falando realmente vem de Deus, é a palavra de Deus. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso mudar. Eu tenho que abandonar minha religião, eu estou indo para a igreja, eu estou me enganando, eu estou vivendo uma mentira, eu estou querendo agradar meu pai, eu estou querendo agradar minha mãe, eu estou querendo agradar os meus amigos, eu estou querendo agradar o pastor, eu não adianta, eu estou indo para a igreja, mas estou no pecado, eu estou errado. Irmão, é isso. É exatamente isso que você tem que pensar. Porque se você não estiver revestido com a armadura de Deus e com suas armas na mão, você não vai estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo vai te vencer. O diabo vai te vencer. E o diabo tem vencido a muitos, meus irmãos. Porque o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não buscam o Senhor por santidade. As pessoas não buscam o Senhor para servir ao Senhor em espírito e em verdade. As pessoas não têm dimensão de que elas estão correndo perigo. Por isso que o capacete da salvação é chamado da salvação, porque é para salvar a própria pessoa. As pessoas, como diz a palavra de Deus, elas não têm dimensão que um dia elas vão ser julgadas, elas vão ser precipitadas no inferno, elas vão ser lançadas no fogo eterno. As pessoas não creem nisso. Você imagina alguém agora bater na sua porta e falar assim, fulano, daqui a 20 minutos vão vir umas pessoas aqui te pegar e vão te tacar fogo em você. O que você ia fazer? Você ia ficar desesperado. Você ia falar, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não mereço isso. Mas hoje Deus está te avisando. Agora, ouça o que vai dizer o Senhor. Você está tendo a oportunidade de ouvir a minha palavra agora. Você está tendo a oportunidade de mudar a sua vida. Você está tendo a oportunidade de ouvir a sã doutrina. Você está tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Você está tendo a oportunidade de levar uma vida de fé ao lado de Jesus Cristo. Você está tendo uma oportunidade de se revestir com toda a armadura de Deus, para que você possa resistir ao dia mau, para que você possa vencer as astutas ciladas do diabo. Você está tendo uma oportunidade, mais uma oportunidade. Eu já te dei muitas oportunidades, meu filho, mas você não tem ouvido as minhas oportunidades. Você não quer ouvir a minha voz. Você tem se afastado de mim cada vez mais. E um dia eu vou te cobrar por todas as oportunidades que eu te dei e que você não aceitou. Irmãos, um dia Deus cobrará de nós cada oportunidade que Ele deu, para que não haja injustiça, para que você não possa reclamar que vão te lançar nesse fogo. Porque o fogo ele é certo para aqueles que são filhos da desobediência. Então Deus te chama hoje para que você se revista com toda a armadura de Deus, com a verdade, com a justiça, com o capacete da salvação, com os pés na preparação do Evangelho, com a espada do Espírito. E essa escolha depende de você. Então é isso, irmãos. Nós somos da Página Jesus Não Mente. Eu convido vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube. Aqui não é uma pregação, aqui é uma conversa. Uma conversa de irmão para irmão. Aqui a gente está aqui para se ajudar. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube para que vocês possam estar ouvindo a nossa mensagem. E que Deus abençoe vocês. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.